Olá galera irada, vamos a mais uma aula especial para você no tema ainda blocos econômicos. Viu a aula de blocos econômicos? Entendeu bem? Viu a aula de atualidades de blocos econômicos? Beleza? Vamos agora estudar o Mercosul. Algo importante, não aparece muito no Enem, a gente vai falar para você, não é o comum aparecer no Enem, mas nos vestibulares, rapaziada, aparece. Vamos cercar ainda mais agora toda essa polêmica aí da Bolívia, né, se tornando prestes a ser um novo membro, a Venezuela afastada, a tendência aí dos países aí, né, não dando mais muito valor ao Mercosul, no caso a política atual do Brasil, da Argentina. Vamos cercar para entender, se aparecer, você está preparado. Vamos lá. Bom, o Mercosul. Primeiro eu pergunto, vou fazer umas 3 perguntas para você ver se você está atualizado e atento. Primeiro, qual é o tipo de bloco econômico que é o Mercosul? Qual é o tipo que ele é? Me responda. Segundo, pergunto para você, né? Quais são os países membros? E quais são as características desse bloco? Isso você deve cercar, estar preparado no final da aula para responder, hein? No final da aula tem que saber qual é o tipo de bloco, quem são os países membros atuais, né? E qual é a condição, as características desse bloco aí. Vamos lá? Fora as atualidades. Bom, esse bloco, o nome dele é Mercosul. Em 1991, lá no Paraguai, em Assunção, os países Paraguai, Argentina, Uruguai e o Brasil fundaram o Mercosul, beleza? Esse Mercosul, quando ele foi fundado, já aviso para você, ele foi fundado com essa característica, uma área de livre comércio. Tá? Marcelo, então ele não é um mercado comum? Já vamos então responder para adiantar. Ele não é um mercado comum. O objetivo dele um dia é virar um mercado comum. Quando ele foi fundado, ele tinha condição de área de livre comércio. Recorda comigo, área de livre comércio, redução gradativa das tarifas alfandegárias, visando o livre comércio. Isso apenas, tá? Então essa é a área de livre comércio que foi fundada lá em 1991. Aí em 1994 teve o Tratado, né, de Ouro Preto no Brasil, e em 95 esse bloco ele passa a ser uma União Aduaneira, que ele é até hoje, porque aqui foi criada a TEC. O que é a TEC? Tarifa Externa Comum. Marcelo, fale mais sobre isso. A TEC é uma tarifa criada pelos membros para produtos de fora do bloco que vão entrar no bloco. Então, uma tarifa externa do bloco comum. Então, para fortalecer a economia dos países, quando eles forem negociar com um país de fora, eles têm uma tarifa exportação comum. Assim eles se fortalecem, beleza? Então, essa é a tarifa criada no tratado lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, no Brasil, tarifa externa comum. E esse bloco ele deixa de ser uma área de livre comércio e ele passa a ser uma união aduaneira. Marcelo, para ser união aduaneira tem que ter o quê? Livre circulação de produtos, que tá, né, uma redução gradativa. Segundo, ele tem que ter a TEC e livre circulação de pessoas. Todos nós podemos viajar para os países aqui, né, tanto os associados como os países membros oficiais do Mercosul, sem o passaporte, apenas com a identidade. Chega na fronteira, mostra lá e você ganha o visto provisório. E depois você ainda pode requerer o visto permanente, mas você tem a condição imediata do visto provisório, beleza? Então essa é uma característica importante da União Aduaneira. Em 2012, vai entrar um novo país, que é qual, Marcelo? A Venezuela. Então, em 2012, nós temos aí, né, o último ingresso oficial com a entrada da Venezuela, e esse bloco ele passa a ser PAU-BV, Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil e Venezuela, como os membros oficiais. E essa entrada da Venezuela foi algo um pouco polêmico. Você deve ter lembrado da nossa aula de atualidades que o Paraguai ele foi afastado provisoriamente para a Venezuela entrar. Já vou te contar como é que foi essa história, tá? Então nós temos membros oficiais e temos também membros associados, que são os demais países aqui da América do Sul que foram entrando com o tempo. Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, Chile, os países lá da América das Guianas, são países associados. Eles não precisam seguir todas as regras que existem do Mercosul, né, para cumprir ali o acordo e fortalecer as economias, e nem adotam a tarifa externa comum, beleza? Eles têm acordos específicos. Bom, para continuar, depois não falar ali das atualidades para vocês,
vamos só aqui visar, né? Vamos só aqui revisar algo que é importante aqui. Primeiro, esse bloco, todos os blocos têm vários pilares para organizar. Então, o pilar social, o pilar econômico, o pilar da justiça, da migração, são vários eixos ali que vão fortalecendo a união entre os países. No pilar social que existe, tá? O pilar social do Mercosul, eles vão articular políticas públicas regionais, visando o quê? Combater o tema, né, da erradicação da pobreza, né, diminuir a fome, a questão da educação, a saúde pública. Então eles fazem reuniões, né, na questão social, para poder fortalecer. Depois tem o eixo da economia, da justiça, da migração, como eu falei para vocês, tá? Vamos lá, continuando. O Mercosul, se ele fosse um país, ele seria a 5ª maior economia do mundo. E a economia entre os países cresceu bastante. Lá em 91 era cerca de 4,5 bilhões a transação entre eles. E hoje já está próximo a 60 bilhões. Tu vê como aumentou a relação, a economia entre esses países que fazem parte. Beleza? Segue lá. A Bolívia. Primeiro vamos falar, já tendo aula de atualidades, vamos revisar para você. A Bolívia ela está prestes a ser um novo membro. Então, quem sabe, além da Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil e Venezuela, nós temos um outro B, que é de Bolívia. Mas a Bolívia ela é membro, tá? Associado desde 95, ela tem vários acordos. Como nós se criou no Mercosul, né, na América Latina de modo geral, mas mais precisamente aqui na América do Sul, né, fortes governos de esquerda. Então, o ingresso da Venezuela já foi por isso, e também a aprovação da entrada da Bolívia se deu por isso, tá? Então a Bolívia, ela é hoje um membro, porém, para poder realmente se efetivar, faltam ainda, né, os países adequar nas suas leis internas. Então o Brasil é um deles, a Argentina é outro, que tem que aprovar aqui uma lei no Congresso ali para aceitar a Bolívia como um membro oficial. Então falta apenas isso. Como temos aqui um governo atual de direita, assim como na Argentina, esses governos eles são um pouco contrários, já declararam, né, fizeram fortes declarações para diminuir a dependência dessas regras exigidas pelo Mercosul. Então esses países eles querem mais autonomia para negociarem diretamente com outros países e com outros blocos econômicos, né? O presidente atual do Brasil, Michel Temer, né, falou isso aí. Então a gente tem que estar muito atento, né, com essa questão, tá? Então, o processo de inclusão começou em 2010, a situação atual falta o Brasil. O Brasil ele já aprovou, na verdade, né, que era ainda a presidente Dilma, e depois agora, quando devido a toda a turbulência, o projeto está parado lá na Câmara, né, para tramitar, aprovar, aí sim a Bolívia poder ser um membro oficial e poder ter que seguir as regras exigidas por esse bloco, beleza? Vamos lá, então aqui nós temos a reunião desde a aprovação, né? Mostrando aqui o presidente Evo Morales, a Kirchner, que era presidente da Argentina, né? O Mujica, do Uruguai, a Dilma do Brasil, beleza? Então todos aqui os presidentes aqui, né? Na inclusão da Bolívia como membro. Para a gente poder fechar essa aula aqui para você, a gente vai falar algo muito importante que a gente vai cercar. Já vimos isso aqui, vamos dar uma revisãozinha básica. Nós temos que também contar para você algo que vai acontecer em 2012. 2012 foi um ano ali marcante, porque em 2012, o que nós temos que saber de atualidades? Nós temos o afastamento do Paraguai. O Paraguai ele foi afastado provisoriamente, já vou explicar. Nós temos a inclusão da Venezuela como membro e o início do ingresso da Bolívia. Aqui a Bolívia ela começou a pleitear a entrada aqui nesse ano de 2012. A Venezuela foi aceita e o Paraguai foi afastado, mas já está de volta. Marcelo, vamos revisar? Vamos revisar. O Paraguai foi afastado por quê, aluno irado? O Paraguai ele foi afastado porque teve lá um processo de impeachment no Paraguai. O presidente Fernando Lugo ele foi acusado, né, de várias improbidades, a questão de não governar bem o país, envolvido em casos de corrupção, envolvido também a questão dos sem terras, nada comprova. Em uma semana, 2 semanas ele foi acusado, como ele não tinha a maior parte, né, do Congresso a favor dele, ele governava, mas a maior parte da bancada era oposição, facilmente foi entregue em processo de impeachment, votaram e sacaram ele.
Os países que eram de esquerda, né, a maior parte deles dentro do Mercosul, eles acusaram, falaram que foi um golpe. Com isso, eles afastaram o Paraguai até julho de 2013, quando iria acontecer uma nova eleição à presidência do Paraguai. Deu para entender a jogada? Com esse afastamento, o Paraguai era o único país que estava, né, era contra o ingresso da Venezuela. Só revisando para você, a Venezuela, né, ela vinha pleiteando a sua entrada desde 2009, ali o Brasil tinha aprovado, o Uruguai tinha aprovado, a Argentina tinha aprovado, faltava apenas o Paraguai, porque uma regra desse bloco econômico é para ser um país membro oficial, todos os países têm que aprovar. Então, o Paraguai alegava que tinha uma instabilidade política e econômica na Venezuela. Com isso, não aprovou. Os países reuniram, devido a esse golpe, afastaram o Paraguai e não tinha mais nenhum país contrário. A Venezuela ela foi aceita como um membro oficial, por isso que ela é um membro oficial. Atualmente ela está afastada. Depois lá que teve a eleição, o Paraguai retomou o Mercosul. A questão mais atual do afastamento da Venezuela no INAD está relacionado que a Venezuela ela não cumpriu todos os acordos, né, pré-estabelecidos pelos demais membros. Os países falaram que ela deveria seguir, né, todas as normas para regular o mercado e assim, né, esses países terem um certo favorecimento, que o grande interesse deles está muito associado ao petróleo, lembrando que a Venezuela é o país que mais tem petróleo hoje no mundo. Então a Venezuela não conseguiu cumprir, né, cerca de 60% a 70% do que foi exigido para ela, então eles decidiram afastar provisoriamente a Venezuela do Mercosul. Também alegam uma instabilidade política e econômica que pode comprometer os demais países do bloco. Para fechar a aula, vamos revisar aqui com você, né, a questão básica. Então, as perguntas que eu fiz lá no começo. Qual é o tipo de bloco? Ele não é um mercado comum, lembra? Ele é uma união aduaneira. Um dia pode ser que ele vire, né, um mercado comum. Para ser um mercado comum tem que ter livre circulação de pessoas, produtos, serviços, né? Então isso ainda falta serviços e não temos livre circulação de todos os produtos. É por isso que eles alegam que o Mercosul é um bloco ainda, uma união aduaneira imperfeita, né? Porque ainda não são totalmente a livre circulação de produtos, porque existe uma diferença ainda em alguns setores da indústria. Beleza? Tá, aí depois, já vimos o tipo de bloco, é uma união aduaneira. Quais são os países membros? É o PAU-BV, Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil e Venezuela, e a Venezuela está afastada provisoriamente e a Bolívia em processo de ingresso. Temos países associados. O que são os países associados? Eles têm acordos específicos, porém eles não seguem todas as normas do bloco e nem adotam a tarifa externa comum. Ah, Marcelo, é verdade, tem acordo com países fora da América? Sim, tem acordo através dessa condição de área de comércio, né? Ou que seja um membro associado, como por exemplo Israel, né? Já teve com o Egito, tem com a Nova Zelândia, então são acordos específicos, então tem associados com o mundo inteiro. Também existe país observador, ele vem, participa da reunião, mas não tem acordo específico nenhum, que é qual, Marcelo? O México é um país observador, ele participa das reuniões apenas. Tá? Continuando para vocês, e as atualidades que envolvem, nós temos a criação da TEC, que foi em 95, esse bloco passa a ser uma união aduaneira, a Venezuela entra em 2012, ficando o PAU-BV, lembra disso? Aí nós temos, para entrar na Venezuela, houve o afastamento, aconteceu o afastamento do Paraguai devido ao impeachment do presidente paraguaio, os países alegaram que foi um golpe, o Paraguai foi afastado até a próxima eleição, que foi em julho de 2013, com isso a Venezuela foi aceita, ela é um membro, sim, desde 2012. Atualmente a Bolívia está em processo de entrada, faltando apenas alguns detalhes que são aí nos congressos do Brasil e da Argentina, por exemplo, para criar uma lei e aí sim a Bolívia ser um membro oficial. Porém, não esqueça que devido a esse processo atual, muitos países, inclusive não só no Mercosul, na União Europeia, vêm contestando essas uniões, né, devido ao processo de globalização que existe, né? Eles falam que o processo atual da globalização, a velocidade que está, o país não pode estar, né, obrigado a ter que seguir algumas normas que enfraquecem daí o seu poder de negociação diretamente com outros países do mundo. Então, existe essa contestação na atualidade. Galera irada do meu coração, aulinha curta para complementar as demais aulas e dar aí alguns detalhes importantes para você detonar na prova do vestibular e do Enem. Beijo no seu coração e espero você na aula aí da União Europeia, beleza? Até mais!